No Acre são 7 horas e 19 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você que desde cedo acompanha o programa ou você que está chegando agora, todas as informações, tudo que já foi exibido no primeiro ou segundo bloco do Bom Dia Rio Branco, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Acesse o riobranco.net e fica por dentro de tudo aquilo que acontece no Acre, no Brasil e também no mundo. Eu estou recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o Pedro Valério, que é presidente estadual do Partido Social Liberal, o PSL. Pedro, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. PSL que ficou bastante conhecido no país inteiro, fez uma bancada gigantesca lá na Câmara Federal, também no Senado, pela onda Bolsonaro, né? Aí agora o Bolsonaro deixa o PSL. Como é que fica a situação dos parlamentares e de todos que acompanharam ele nos estados, inclusive aqui no Acre? Vão acompanhá-lo? Olha, aqui no Acre nós vamos continuar de forma inalterada. O PSL aqui do Acre não tem por que fazer nenhum tipo de movimento, até porque o partido que o presidente Bolsonaro pretende criar, ele só vai estar devidamente registrado daqui a 1 ano e meio. Isso pensando de forma otimista, né? Porque ele terá que validar nos cartórios cerca de 491 mil assinaturas. Para que isso aconteça, ele vai ter que coletar umas 1 milhão de assinaturas em média, porque muitas caem. Chega lá no cartório, um número de documento errado, a assinatura não confere e elas são automaticamente invalidadas, né? Então, ele terá que coletar em torno de 1 milhão de assinaturas para validar 491 mil por aí. Então, isso não vai demorar. Mas eu acho que isso também não é dificuldade para ele. Não, para ele não. Para o outro seria 3 anos. Nenhum outro partido demora menos que 3 ou 4 anos para ser regularizado, né? Mas você tem que considerar que vem a coleta de assinatura, que é o primeiro passo, e depois tem a tramitação no TSE. Por exemplo, lá tem 70 partidos na fila para ser formado, para ser criado. Então, ele terá que entrar nessa fila. Vai atropelar muita gente? Vai. Claro, pela força do presidente da República. Por isso que eu estou dizendo, otimisticamente falando, eu quero crer que em 1 ano e meio ele consiga, né? Já que o PSL não deverá acompanhar o Bolsonaro no novo partido, a Aliança Brasil, como é que o PSL ficará aqui no Estado? E os parlamentares do PSL, como é que ficam? Olha, no caso, lá no Senado, que são o cargo majoritário, o filho dele já o acompanhou, é o único que vai, né? O senador Flávio Bolsonaro, por ser filho, evidentemente, já deve pedir a desfiliação junto com ele e o PSL passará a ter apenas 3 senadores lá no Senado Federal. Os deputados federais não poderão acompanhá-lo. Se fizerem, perderão o mandato. Então, o próprio filho dele, o Eduardo Bolsonaro, que estranhamente é líder do PSL hoje, por uma campanha pessoal feita pelo próprio presidente, né, que ligou para os deputados federais um por um, pedindo o voto para o filho, né? As gravações comprovam isso. Ele não poderá deixar o PSL até que esse partido seja criado. Então, a bancada do PSL, com exceção dos 5 que deverão ser expulsos por infidelidade, pelos atos que praticaram nessa briga que não deveria ter acontecido, porque, na realidade, essa divergência só interessa aos inimigos do Brasil, porque o PSL, ele nunca deu aso a essa briga. O PSL sempre votou 100% com o Bolsonaro. Não houve nenhuma votação ali na Câmara, seja nas comissões técnicas, nas comissões temáticas, seja nas comissões permanentes, nas comissões especiais e também no Senado, nos plenários, onde o PSL tem dado um voto contra Bolsonaro. É o único partido, foi o único partido que deu 100% dos votos em todas as votações ao presidente. A lealdade... E qual o motivo da insatisfação dele em deixar o PSL? Olha, é o que eu estou te falando. Vou traduzir essa situação toda numa frase muito feliz do Major Olímpio. Ele disse que Bolsonaro sair do PSL é semelhante a alguém que mora sozinho fugir de casa, subitamente fugir de casa. Não há motivo para isso. Porque como é que você traduz a infidelidade de um partido ao governo? Nas votações, na Assembleia. Ele, por exemplo, reclama que não há transparência. Isso aí, me desculpe, presidente, mas você, qualquer cidadão que está nos assistindo, pode abrir. www.psl.org.br, está lá as contas do partido abertas para qualquer cidadão brasileiro abrir. Inclusive o repasse que vem para o diretório aqui do Acre. Está lá tudo que o PSL recebe do Tesouro todo mês
e como é distribuído, centavo por centavo. Agora, por exemplo, para cá vem 30 mil reais de fundo partidário por mês. Quando cai na conta do partido aqui, na agência do BASA, daí para frente a responsabilidade pelo gasto já é minha e da tesoureira. É claro que o PSL Nacional não tem mais nada a ver. Se houver alguma malversação, quem vai responder civil e criminalmente será eu e a tesoureira. Mas a parte que diz respeito à Comissão Executiva Nacional está lá no site do partido de forma extremamente transparente para qualquer cidadão de qualquer lugar do planeta acessar e ver. Então a transparência no PSL é 100%. Eu ainda digo a você que é o único partido que tem isso. Você não encontra isso nos outros partidos, está lá no site. Aberto as contas do partido para qualquer pessoa ver. Então, o partido sempre foi leal. Eu vou dar mais um exemplo de lealdade extrema do PSL. O deputado Alexandre Frota ensaiou umas ofensas pessoais ao presidente da República. Bolsonaro ligou ao presidente Bivar e disse: Bivar, eu não quero esse rapaz no PSL mais. De tarde ele estava expulso, no mesmo dia. Então, assim, isso é um ato, Tião, que um partido faz de forma de autoflagelo. Porque mas não respeita a democracia. Porque o deputado, acredito eu que o deputado ou qualquer um tem lá livre arbítrio, né, para poder manifestar a sua satisfação ou insatisfação. E no momento que não agrada ao presidente da República ou o presidente até mesmo do próprio partido e ele é expulso, isso não é democracia. Mas eu tô demonstrando para você... A fidelidade do partido ao Bolsonaro. Ao presidente. Entendi perfeitamente. Estou mostrando por esse ângulo. Concordo com você que se o Frota quisesse continuar no PSL e tivesse recorrido à justiça, teria votado no mesmo dia, imediatamente. Mas como ele não queria ficar, aproveitou e foi para o PSDB. E eu quero dizer para você e para os seus telespectadores, que são muitos, né? Graças a Deus você tem bastante audiência, que quando o Frota foi para o PSDB, ele levou tempo de TV, ele levou fundo partidário, ele levou fundo eleitoral, porque ele foi expulso, é como um funcionário que é demitido e leva os direitos. Então ele saiu do partido e levou todos os direitos. Quando o Luciano Bivar, com o executivo do partido, expulsou o Frota, ele fez o partido sangrar, porque a mercadoria de um partido são os deputados federais. E com isso, inclusive, perdeu a condição de maior bancada para o PT. Né? Saiu da condição de maior bancada para ser a segunda maior bancada da Câmara, com essa atitude de expulsar o Frota, para atender Bolsonaro. Agora, com a saída do Bolsonaro, o senhor não acredita que vai diminuir ainda mais? Porque, como eu falei no início da nossa conversa, teve muitos que se elegeram naquela onda chamada onda Bolsonaro. Claro. Aí, ano que vem, teremos eleições municipais. Como é que o partido, principalmente aqui no Acre, vai conseguir se manter? Tião, eu quero voltar... Até porque, vou lhe interromper mais uma vez. Claro, tranquilo. Aqui no Acre, mais especificamente aqui em Rio Branco, o PSL também acabou perdendo um soldado que dizia que era candidato a prefeito de Rio Branco, que é o Coronel Ulisses. Agora está no governo, descartado candidatura a prefeito, ainda mais pelo PSL. Como é que vocês vão se atacar? Vamos já contornar. Mas vamos voltar um pouco atrás. O maior erro que se comete nesse país, Tião, é que se coloca sempre as pessoas acima das instituições. As pessoas são finitas. Eu estou conversando com você aqui, daqui a 10 minutos um de nós pode não estar mais aqui. Né? As instituições ficam. Tá? Então, assim, Bolsonaro foi quem deu visibilidade ao PSL, não há dúvida, foi sim, claro. Mas, por exemplo, se não fosse pelo PSL, Bolsonaro não teria sido candidato. Mas teria sido candidato por outro partido. Não teria. Não teria. Essa é uma informação que poucas pessoas sabem no Brasil. Bolsonaro era candidato pelo Patriota. Estava tudo acertado. O Coronel Ulisses, por exemplo, uma certa feita estava na minha casa e o Bolsonaro ligou para ele umas 3 vezes. Estava tudo acertado, Bolsonaro seria candidato pelo Patriota. O Patriota já se chamou PEN, Partido Ecológico Nacional. Quando faltavam pouquíssimos dias para o prazo fatídico de filiações, tá? Eis que descobriram que o Patriota, quando se chamava PEN, tinha ajuizado aquela ADC que iria soltar o Lula, como soltou há 2 semanas atrás. Aquela ADC que foi julgada pelo STF, que culminou pela soltura de Lula e mais uma leva fantástica de criminosos, como Zé Disseu e outros, foi ajuizada pelo PEN. Aquilo partia a candidatura de Bolsonaro em banda, apartava que não tinha mais jeito. Levou Bolsonaro ao desespero, ao ponto dele perguntar para Luciano Bivar se o PSL poderia ser o paraquedas dele. Né? Ou seja, o avião estava caindo, a candidatura ia morrer. Mas, na verdade, quando você fala desse episódio que aconteceu,
Na verdade, o patriota não acreditava que o Bolsonaro pudesse se tornar presidente do Brasil. Esse foi apenas mais um caso. Não, pelo contrário, o patriota acreditava sim. Agora, ele tinha uma dificuldade enorme, era de encontrar um partido. Porque, você quer um exemplo maior? Quando ele estava no patriota, ele tentou a todo custo que cedessem eu não lembro qual era o partido, o general Heleno para ser o vice dele, o partido não deixava. O Magno Malta não quis ser vice dele, preferiu ser candidato à reeleição, que era pelo PE, que traria tempo de TV, que ele não tinha. Então, assim, quando ele perdeu a esperança de ser candidato pelo Patriota, ele usou essa expressão para o deputado Luciano Bivar, que era o presidente do PSL. O PSL pode ser meu paraquedas. O que significa o paraquedas? O avião vai cair, vai morrer. Quem me salva é o paraquedas. Quem salva é o paraquedas. Então, o PSL foi o paraquedas dele. E salvou o Bolsonaro. Salvou o Bolsonaro. Então, se não fosse o PSL, ele não teria sido candidato. Houve dois fatos anteriores à campanha que a população brasileira não conhece direito, conhece parcialmente. O primeiro é que ele tinha 6 processos, o presidente Bolsonaro, 5 eram bobagens. Era com a Maria do Rosário, com a Preta Gil, aqueles atritos. Aquelas declarações polêmicas dele. Mas tinha um que era por ocultação de patrimônio. Fabricaram uma denúncia fajuta lá, que ele tinha ocultado patrimônio, e esse processo era um processo sério. Tinha que comprovar uma série de coisas lá. E o Gustavo Bebiano pegou esses processos e tinha um prazo muito curto para resolver. E resolveu. Por isso que se tornou o homem de confiança dele. Quando ele entrou no PSL, surgiu uma outra situação terrível. A esquerda rapidamente espalhou uma notícia de que iam comprar o PSL e o PSL ia negar a agenda para ele lá em junho. E aí ele não poderia mais ser candidato. Ele ficou em polvorosa. E aí o presidente Luciano Bivar, numa atitude de extrema fidelidade, disse: Bolsonaro, fique tranquilo, seu problema é esse? Está aqui o PSL, é teu. Quem tu quer colocar na presidência? Eu posso colocar o Bebiano? Tranquilo. Fizeram, só que antes você vai assinar um contrato. O contrato qual é? Você vai se comprometer com a pauta liberal do PSL. Esse contrato foi feito, está impresso na parede do nosso partido lá em Brasília, que é esse compromisso que Bolsonaro assumiu com o PSL e que, por conta desse compromisso, o PSL vai apoiar Bolsonaro até o último dia do mandato. Basta que ele não se desvie dessa pauta, que é o combate à corrupção, que é o compromisso com as reformas, que é o compromisso com a defesa da família e outros que estão naquela carta assinada com o PSL, que não envolvia, Tião, nenhum compromisso com distribuição de ministérios. Tanto é que o PSL tem um ministério menos expressivo do governo Bolsonaro, que é o Ministério do Turismo, que é ocupado por um deputado federal. Pedro, nosso tempo está passando, nós temos que falar da política local. Coronel Ulisses, o que representa para o PSL, que deu a oportunidade dele ser candidato ao governo do Estado nas eleições do ano passado, a saída dele, ele ter deixado o partido, na verdade ele não é filiado. Sim. Mas o fato de ele ter deixado o partido tão repentinamente, o que ficou aí para os... Na realidade, como você acabou de dizer, ele não deixou o partido porque ele não é filiado, né? Ele, na condição de militar, ele não pode ter filiação. O Coronel Ulisses era o nome que a gente vinha trabalhando, ele tinha um recall eleitoral muito bom, porque foi candidato a governador, né? E tinha uma memória eleitoral muito boa, e é um nome potencial em qualquer situação que você possa projetá-lo, né? Mas ele resolveu aceitar esse convite, ele estava no governo federal, lá no Ministério da Justiça, e aceitou esse convite para assumir o comando. Com isso, nós ficamos, é verdade, sem candidato. Mas veja, Tião, nós temos uma chapa de candidatos a vereador muito forte e nós estamos na busca de um nome que venha de fora da política para lançarmos como candidato a prefeito. E se esse nome não surgir? Vai surgir, não há nenhuma dúvida. Nós teremos um candidato extremamente competitivo, extremamente forte, só que nós queremos um candidato que venha de fora da política e que tenha uma identificação muito grande com o agronegócio. Porque a gente entende que a única forma de tirar o Acre da situação que existe é pelas mãos do agronegócio. Porque a vocação nossa está para o agronegócio. Então, nós queremos um candidato que tenha uma identidade com esse setor, para que a gente possa fazer uma campanha se identificando uma proposta de governo para o município já voltada para o agronegócio, para que a gente faça o município se desenvolver com essa bandeira e na próxima eleição para governo, a gente possa expandir essa proposta para fazer também o nosso candidato a governador. Pela estabilidade que se tem no governo do governador Gladson Cameli, que hoje amanhã já não é mais, é uma estabilidade muito grande, caso o Coronel Ulisses não permaneça no Comando Geral da Polícia Militar e procure o PSL para ser candidato a prefeito nas eleições do ano que vem,
PSL aceitaria? É muito difícil, porque na medida em que ele foi para o governo, nós vamos trabalhar um outro nome. E o nome estando já na rua, você não tem como voltar atrás. Até porque no PSL a gente faz política com muita seriedade, né? Mas o Coronel Ulisses é um amigo nosso, a gente torce para que dê certo. Inclusive, a gente torce para que o governo compreenda o gesto que ele fez, porque ele saiu do governo federal, onde ele estava muito bem, e ele renunciou a uma candidatura que era garantida. Veja, Tião, nós temos Mas quando você disse que ele estava muito bem no governo federal, ele mesmo disse que a missão dele no governo federal havia sido cumprida. Então, a impressão que deu é que ele não abriu mão de nada lá no governo federal. Eu não sei a que título ele fala foi cumprido. Eu só sei que ele estava lá muito bem. Quando eu digo que ele estava muito bem, é porque ele era muito... Pelo que eu sei, ele era muito bem relacionado lá, né? Ele estava lá no governo federal, onde foi candidato a governador pelo mesmo partido do presidente, né? Então, as informações que eu tenho é que ele estava muito bem, mas ele renunciou a uma candidatura por um partido que tem o segundo maior tempo de TV. Não, na realidade, o tempo de TV tem o maior tempo, porque vai pela eleição, né? Tem o maior tempo de TV, teria fundo partidário suficiente, ou seja, o atrativo do PSL é justamente esse, né? Ele comunicou em primeira mão ao partido? A mim. A primeira pessoa que ele falou foi para mim. Quando ele aceitou o convite, ele ligou e me explicou os motivos e eu não fui... nós não temos como... Você poderia falar um dos motivos? Olha, o que ele falou para mim foi que ele aceitou esse convite porque esse programa era um programa muito importante para a segurança do Acre, né? Ele, como oficial da PM, sempre teve o sonho de comandar a corporação, né? E a questão familiar pesou muito, porque para ele levar a família para lá, ele teria que atrasar tanto a esposa como a filha 1 ano na faculdade, por conta da grade, né? Que a grade daqui é muito atrasada em relação à de Brasília, e ele sacrificaria a esposa 1 ano e a filha também 1 ano. Então, isso pesou muito na decisão dele e eu fui obrigado a concordar, porque ninguém pode ser candidato contra a própria vontade, né? Eu não poderia obrigá-lo a fazer isso. Pedro, nosso tempo está estourado. Dá o que você queira acrescentar que a gente não tenha comentado aqui? Não, eu só queria acrescentar o que eu ia dizendo para você, que eu espero que o governador entenda o gesto que ele fez e dê a ele as condições para ele trabalhar, não por ele, mas pela população. Porque você sabe que hoje, eu estava ali fora ouvindo, você noticiar a notícia de crime. A população de Rio Branco hoje vive numa situação de extremo nervosismo, né? Você não consegue dormir hoje em paz no Acre. Então, a sensação de segurança precisa voltar. E para que ele tenha isso, ele precisa ter condição de trabalhar, porque carro não anda sozinho, arma não dispara sozinho, e ele precisa de aumento de efetivo, ele precisa de... A tropa tem que estar bem remunerada para poder trabalhar, que o policial não trabalha feliz com a barriga vazia, a esposa em casa com a geladeira vazia. Então, é preciso que o governo invista em aumento de efetivo, invista em salário, um bom salário para a polícia, para que a polícia trabalhe motivada, porque não é fácil enfrentar a organização criminosa. E a gente torce para que esse setor de segurança dê certo, não pela questão do Coronel Ulisses Pessoa, mas para que a população de Rio Branco ganhe. Nós não somos oposição ao Estado do Acre, nós somos oposição ao governo, né? E a gente quer que as coisas deem certo. Nós não somos contra, nós não vamos torcer contra, porque quem paga a conta é a população. A nossa oposição é uma oposição responsável. 7h38. Eu conversei aqui com o Pedro Valério, ele que é presidente do PSL aqui no Acre. Pedro, obrigado por sua vinda. Obrigado. Sucesso a você e ao PSL. Obrigado. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta quinta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando outras informações. Você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.riobranco.net. Se Deus quiser, nós voltaremos amanhã, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenham todos uma ótima quinta-feira, fiquem com Deus e até amanhã.